Fala, rapaziada. E aí, tudo beleza? Tamo aqui, eu e meu sócio Nobinho. Como é que vai, meu irmão? Beleza tudo certo? pura, cara. Tudo bom? Mais um CNB Cash. E você que tá aí nos assistindo, quero pedir, não se esqueça, clica aí, ativa o sininho, se inscreva em nosso canal, é muito importante. Gostou? Compartilhe com os amigos a entrevista. É isso aí. Compartilhe para receber os outros vídeos também, né? Compartilhar no sininho e compartilhar o vídeo. É isso. E aí, Nobinho, quem é que tá nos ajudando aí nesse projeto? Conta aí. Nós temos aqui a Marina Maicai, que é a nossa patrocinadora. Se você tiver sua lanche, quiser guardar lá, fazer uma festa maneira, entendeu? Lá você consegue alugar uma lanche, fazer uma festa para 20 pessoas, guardar a sua embarcação. Tem também o... Temos também lá o Brasa Burger, do nosso amigo Ítalo. Vamos botar o link na tela, descrição aí. Você que não conhece, peça lá o seu lanche, que é bom demais. É muito bom, rapaz. Esse é o pior patrocínio pra mim falar, bicho, que me dá uma fome toda vez que eu falo isso. É verdade. É difícil, porque eu sei que o negócio gourmet é bom demais. É isso, é isso. E hoje nós estamos aqui com um convidado, grande amigo nosso aqui, um figurão, que é o cara grandão, um dos melhores advogados do estado do Espírito Santo, que é o José Carlos Risque. E aí, meu irmão, como é que você tá? Uma honra estar aqui, um abraço grande a vocês, sem dúvida alguma, um espaço importante, estou aqui à disposição. Obrigado pelo convite de vocês dois. Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Risque, passou um cagaço agora há pouco tempo, né, meu irmão? Como é que foi? Rapaz, conta uma experiência aí, experiência difícil, né? Na verdade, foi o que eu falei, né? A gente sabe que existe a morte, né? Mas tê-la tão próxima assim é realmente muito difícil. Eu ia para o Rio de Janeiro, acho que vocês viram, né? E aí, o que acontece? Tem pouca gente que sabe disso, mas a passagem ela estava muito cara. Na verdade, a passagem de um dia antes, ela fica muito cara. É verdade. Vocês sabem que você... E esse meu cliente, ele tem um avião que ele vai para o norte do Espírito Santo. E eu amo aviação, a verdade é essa. Ele falou... Risque, eu tenho um avião que dá pra gente ir ao Rio. E eu gosto de aviação, eu gosto de avião. Enfim, eu falei, cara, eu topo. Eu ando de aviãozinho assim uma vez ao ano. Mas sempre que eu tenho uma oportunidade, um amigo, alguma coisa, eu realmente gosto porque, na verdade, é muito seguro. Você não entra no avião, seja ele qual for, um helicóptero, imaginando que você vai cair. Né? Isso daí é algo que a gente que voa muito em várias aeronaves, a gente sabe que você entra seguro. Claro. E eu imaginei que fosse dar tudo certo. Infelizmente, aconteceu aquilo lá. Então, assim, a gente embarcou em Vila Velha, no aeroclube, por volta aí de 3 da tarde. E o voo foi super normal, 1h20, né? Quando chegamos em Maricá, ele iniciou próximo ao aeroporto, a descida, só que o motor parou. Caramba, bicho. E o monomotor, para quem já teve experiência, ele é um Fusca andando a 3.000 pés. Ou seja, as pessoas perguntam assim, mas o piloto falou? O piloto não precisou falar, porque o monomotor, ele é um Fusca lá em cima. Então, você tem a hélice lá, e ela fez... Aí ficou a hélice paradinha? E você ouviu o vento. Nossa ela senhora. fica com uma rotação muito baixa e você ouve o vento. Aquele vento de final de dia. Aí você fala, gente, o que aconteceu? Aí eu cheguei pro piloto, eu estava atrás dele, o cliente ao lado dele, e eu falei, cara, parou, né? E o piloto... o piloto, ele não entra em desespero, mas o meu cliente fica um pouco nervoso, ou o piloto fica tenso, né? E aí ele foi um grande herói, a partir da pane foi um grande herói, mas fato é que ele não parou e falou, gente, agora vamos pousar ali na praia e peço que vocês façam isso. Ele não falou nada. Né? Ele não falou, ele não deu uma instrução detalhada, porque eu acho que até é algo que eles treinam, mas não é algo assim treinado com constância e assim, o treino é treino, o jogo é jogo. O que eu quero dizer? Uma coisa é você, num ambiente preparado, treinar uma pane. A outra coisa é a pane existir realmente. Acontecendo. Então, foi o primeiro momento, e aí eu tenho amigos que falam assim, você pensou que ia morrer? Pior momento foi a parada do motor. Quando inicia a parada, que o piloto olha para trás e o meu cliente entra em desespero e inicia uma reza. E aí eu pensei logo no mar, porque eu estava sobrevoando o mar, em alto mar. Eu não via praia, né? Então o motor para e eu não estava vendo praia. Era só mar. E as pedras e o mar, eu imaginando que ia virar comida de polvo, porque... Mas aí eu pensei, cara, eu vou tirar o cinto, porque se bater no mar... Alguns segundos antes, a gente imagina que faça alguma coisa que eu ia sair
seja pelo lado, pela frente ia ser muito difícil, porque era um carro pequeno, como se fosse um carro pequeno e você no banco de trás. É uma espécie de Fusca que eu tenho, acho que vocês sabem que eu tenho um Fusca. É espécie um Fusca, mas eu no banco de trás. Então, ia ser difícil. Então, eu já fui imaginando como que eu ia sair. E naquele momento, se passou aí 1 minuto e meio e eu indago uma outra vez. Quando eu vejo a praia e a gente dá a ideia, cara, a praia tá ali, vamos pousar na praia. Ele fala, vai dar para pousar na praia. Aí você já fica mais tem uma chance aí. tranquilo. Pode ser que eu não morra hoje, né? Porque aquele sentimento, vou morrer, não vou morrer, vou morrer, não vou morrer, não vou... São 5 minutos. 5 minutos para isso é uma eternidade. E quando ele vê a praia, ele fala, cara, eu acho que vai dar. E aí eu pergunto para ele, porque, assim, não é uma falha dele, tá, gente? Mas fato é que não houve uma instrução sobre o procedimento nosso. E aí eu pergunto, o que eu faço? Pelo amor de Deus, o que eu faço? Aí ele fala, se segura em alguma coisa. O que eu fiz? Eu abracei a cadeira dele. Eu lembro que eu abracei tão forte que a cabeça não cabia assim. Então eu fiquei assim, com aquele negócio da cabeça aqui do meu lado. Aí eu abracei forte a cadeira. E nisso que ele faz aquela descida que a cena mostra, porque ele não pousa reto. Ele faz uma curva e vai. Sim. Aquela curva ali foi o segundo pior momento que, na verdade, quando bate na areia, o sentimento de morte volta. Por quê? Porque foi uma porrada muito grande. A minha coluna, ela dói até hoje. Caramba, ele dá um kick. E aí, nesse kick, a gente fala, vai virar. Vai virar, eu vou bater alguma coisa. Só que não. Eu vejo os pescadores, eu ainda falo, cara, olha os pescadores. É óbvio que, assim, não tem um controle real, mas ele tenta criar uma linha na areia que não atingisse os pescadores, mas atropelou uma vara. Não sei se vocês viram, existe uma vara de pescar, uma ou duas, que ele pega e quebra a vara. Porque tinha uns pescadores lá, uns 10. E aí eles correm, a vara fica, porque ela fica na areia, e o avião corre uns 400 metros e para. Nisso que para, primeira sensação é o seguinte, morri ou não morri? Você se lembra o filme Ghost, que você sai do corpo e olha para trás? Lembro. Então, essa sensação foi aquela que me veio. Será que eu morri? Ai, de sacanagem. Aí eu vou para frente e olho para trás para ver se eu tô ali cheio de sangue morto. Só que não. Nisso que eu não tava ali, eu falei, meu Deus do céu, vivi. E aí eu saio depois de alguns segundos, eu acho que uns 50 segundos, eu não fui o primeiro a sair, porque o cliente sai, o piloto fica um pouco mais, e eu fico um pouco, não digo estado de choque, não sei se é estado de choque, mas fato é meio que não acreditando, porque é muito difícil você sobreviver. Primeiro é difícil ter um acidente aéreo. Sim. Né? É raro você saber. Provavelmente eu sou o único que vocês conhecem. Ou o segundo. Certamente, com certeza. E o segundo é viver um acidente aéreo. Então a chance Meu irmão teve um acidente aéreo. Teve um acidente aéreo. Então é raro, né? Caramba. Enfim, é 0,0000 e viver. Então, assim, é óbvio que o meu ele não foi tão grave, mas também não foi tão simples. Pelo que aconteceu, ele não foi nem o mais grave, graças a Deus, porque eu estou vivo, mas também não foi tão mais simples, não. Ele foi médio, vamos dizer assim. E aí eu saio do avião e eu pego esse meu cliente, balanço a cabeça dele assim, tamo vivo, e dou um beijo na testa dele. Dei um beijo na testa, né? Obviamente que, enfim, um abraço, um beijo, e o piloto também. E isso tem filmado, porque eu saio e começo a abraçar o piloto, que eu abraço o piloto e eu agradeço também, porque se eu estou aqui hoje é graças a ele também. Sou muito grato ao Regis, ele realmente, assim, eu não sou um técnico, então não sei se houve falha humana ou não, mas fato é que se eu estou vivo aqui, eu devo a ele também. E naquele momento que você estava lá em cima, o que passou na sua cabeça? Assim? Primeira família, né? Eu tenho 2 filhos, Pedro e Sofia, família, sabe, é muito importante esse valor que a gente dá à família, esse sentimento, porque é o que sobra, aquele tempo que faltou, puxa vida, podia ter acompanhado mais meu menino, ido mais à escola. Então, assim, e uma angústia e tristeza por não ver os meus netos. Porque a nossa existência, né? A gente não gosta de falar em morte, mas fato é que ela vai chegar para todo mundo. Então, para mim, uma vida feliz é uma vida que você faça o bem às pessoas e assim, crie uma família. Eu gosto muito desse conceito de família. E eu fiquei muito triste com a perda da juventude dos meus filhos. Eu não vou ver o Pedro com 15 anos, a Sofia com 20, eu não vou ver o esposo ou a esposa deles, eu não vou ver neta, assim, puxa vida, Deus, me dá mais um pouquinho de vida, porque eu quero ver isso, né? A média, eu tô com 44 anos hoje, eu fiz agora, vocês sabem, mas fato é que eu me sentia muito novo para partir.
E talvez esse sentimento ele fique até os 80, né? Tem gente que se acha nova para partir. Sim. Mas fato é que eu não estava assim, em paz com a morte para eu subir. Creio eu que vai subir. A gente sempre acredita. Enfim, eu tenho uma fé muito forte. Qual a sua religião? Católico de formação e a esposa é evangélica. Então, mas eu visito várias religiões. Eu tenho uma fé muito grande em Deus, em algo muito mais forte que a gente aqui. E eu tive vários sinais, várias vezes, sempre que eu tive algum problema, a gente põe o joelho no chão. Eu não falei isso ainda, mas é o primeiro hino. Eu até me emocionei na igreja, chorei igual a criança. O primeiro hino que eu ouço no sábado, no domingo, no primeiro evento de igreja que eu vou, é o hino que fala assim, Deus está no céu e está no mar. Primeira música. Não era um culto para mim. Não sabiam que eu ia estar ali. Primeira música que eu ouço, que eu sento no banco, minha esposa do lado, é Deus está até no mais alto céu e no mais profundo mar. Primeira palavra. Então, assim, eu tenho vários sinais, eu tenho a minha fé, e fato é que você se apega muito àquilo lá naqueles momentos. E, assim, de certa forma, se eu tivesse que ir, obviamente, que eu não estaria aqui hoje, triste, talvez por não ver essas coisas que eu quero ver na minha vida, mas fato é que a gente tem que estar um pouco preparado para isso. E é por isso que a caminhada nossa, ela tem que ser uma caminhada muito de luz, propositiva. Obviamente que temos as nossas falhas, mas quando você tem uma experiência tão próxima à morte, eu não desejo isso a ninguém, você fica muito reflexivo sobre a essência humana. Então, eu estou tentando ser uma pessoa melhor. Eu sempre tentei. E uma experiência dessa de quase morte, ela evolui muito a gente como ser humano e dá valor aos momentos com a família, principalmente. Hoje, assim, é óbvio que eu não mudo de um dia ao outro, mas fato é que estar com a minha família é muito importante. Nossa Senhora, flexão, né? Sem dúvida. Não, é uma Se passar por uma situação, situação cara, que dessa, com certeza imagino que vai ter reflexo pro resto da sua vida, né? vai dar valor a qualquer momento, de qualquer coisa. Sem realmente. dúvida. Sem dúvida. E eu faço esse informe à minha família, né? Que, na verdade, quando a gente cai, pousa, enfim, primeiro de tudo é avisar minha família. E eles não acreditavam, porque eu até tinha esquecido de falar que eu ia voar de monomotor, porque para mim é uma coisa assim, não é tão incomum. Não é todo dia que eu vou, mas fato é que quando eu falei, gente, caí, né? E aí como? As pessoas não entenderam. A imprensa deu muito rápido a notícia, que na verdade vazou. E eu acho que ser no Rio de Janeiro também aumentou um pouco essa rede nacional lá do Rio. E aí foi uma coisa que tomou uma proporção que quando a gente estava ali, eu nem imaginava que as pessoas iam ficar tão chocadas com o fato. Mas fato é que eu estou sendo muito abordado na rua, as pessoas querem ouvir a história. Eu acho que o podcast ele vai ser importante para isso. Vocês vão me dar o link, eu vou mandar, porque todo dia alguém quer saber. E eu tenho prazer, entre aspas, em falar, pelo final feliz. E assim, passar essa mensagem de que nas piores situações, hoje o problema para mim não existe. Se você falar qualquer coisa aí, que não seja próximo ao motor de avião que parou de funcionar, não é problema. A minha vivência de problema é uma vivência muito pesada. Então, se não for um motor de avião que parou, se não for uma doença grave, cara, não é problema. Não é problema. Não tem problema. Nós não temos isso. problema, a verdade é essa. Aqui sua família ficou sabendo pela imprensa ou você ligou imediatamente na hora? Como é que foi? Minha família, e inclusive a esposa, sabiam que eu ia trabalhar no Rio de Janeiro. Só que o monomotor eles não sabiam. Por que não sabiam? Porque eu não vi nem a necessidade de falar. Porque, de certa forma, não é uma aventura andar de monomotor. Eu ando de vez em quando, né? Uma vez ao ano, duas, enfim. E eu não avisei que era monomotor. Quando eu caí, eu falei, gente, eu preciso falar. E aí eu fiz uma chamada ao vivo. No WhatsApp, né? Você aperta o grupo e abre as pessoas. E aí eu falei, gente, eu na beirola do avião. Falei, gente, ó, estou aqui na praia, em Maricá. Esse avião aqui acabou de cair, eu estava nele, mas estou bem. No vídeo, né? Todo mundo já te vendo. E as pessoas meio que não acreditavam, porque eu brinco muito, mas brincadeira tem limite, né? Eu não vou brincar com um negócio tão sério desse. E aí, a minha irmã é médica, Stefania, enfim, eles ficaram, gente, o que você precisa? Ninguém acreditava que não tinha acontecido nada. Quando os bombeiros chegaram, em coisa de 15 minutos, e eu já estava no restaurante Capixaba em frente, que o dono me recebeu muito bem lá, o Gustavo, o Gug e a Rosemary, que são aqui de Serra,
Eu vou falar sobre isso depois. Mas fato é que quando os bombeiros chegaram, eu já estava sentado, eu dei um tchauzinho à bombeira lá, a médica. Falei, vem cá, vem cá, vem cá. Eu falei, que isso, rapaz? Eu vou ali, é um acidente. Não, eu estava lá dentro. Sou eu. Como? É você? Eu falei, sou eu. Porque a imagem da hélice, quando entra na areia, na verdade, deu uma imagem que o impacto dele foi muito forte. Foi, mas não foi. Quer dizer, o primeiro foi, mas ali ele meio que estacionou. Né? E, infelizmente, eu vi alguns vídeos de gente que pousa em praia e morre. Porque se tivesse uma areia mais alta, a chance de bater em cima uma parede era grande. Mas a gente deu muita sorte, porque a areia, ela tinha umas rampas assim, mas não era tão ruim. Quando eu cheguei para a médica e falei, eu que estava ali dentro, ela não acreditou. Aí eu falei, não, era eu, aquele ali e aquele ali. Ela me chamou, me examinou, falou para eu assinar um termo que eu não queria ir para o hospital. Falei, não, eu estou bem. Não, olha só, é muito comum, quando tem esse impacto, a pessoa está mal e não sabe. Falei, não, mas eu estou bem, eu estou aqui já uma meia hora, eu estou bem, eu estou bem. Aí eu assinei um termo. Aí eu assinei o termo, ela me liberou e eu realmente fiquei bem. Eu realmente fiquei bem. Uma dor de colunazinha, porque aquele impacto inicial ele dobra um pouco a coluna, mas nada é além do normal, não. Tinha um restaurante de moqueca capixaba em frente ao avião. Não sei se vocês viram, a gente pousou em frente a um restaurante. E esse dono do restaurante, o Guga, foi fantástico pra gente. Me instalou no segundo piso dele lá, me deu um suco de maracujá, fez um peixe frito pra gente, me levou lá na Barra, no Rio de Janeiro, sabe? Foi de uma gentileza, sabe? E realmente eu sou muito grato a essas pessoas. O tratamento dos cidadãos ali realmente foi um tratamento exemplar. E sou muito grato às pessoas porque o impacto emocional é muito grande. E quando a gente sai do avião, a primeira coisa que eu indago é o seguinte: machucamos alguém? Porque a chance do avião ter atropelado alguém é enorme. E nisso que fala que não, a gente realmente relaxa e eles veem que foi um acidente mesmo. É, caramba. Pô, eu vou mudar um pouquinho aí, que essa história foi agora vamos falar um pouquinho mais aí do Risque. Né? Você citou a família também. Vou aproveitar aí para te perguntar, você é de família libanesa? Libanesa, bem libanesa. Sou libanês, inclusive. E quem é que... Com passaporte e tudo. Quem é seu avô? Vamos lá, o meu Conta pai, pra gente. Ele tem um pai que veio do Líbano. Najib, o nome dele, é um nome bem árabe, né? E a minha mãe tem um pai sírio. E os dois vieram da Síria e do Líbano para fazer a mesma coisa aqui no Brasil, vender roupa. Então, o meu avô, por pai de mãe, vai para Mimoso do Sul, onde ele abre uma loja que existe até hoje, com outro nome. E o meu avô, por parte de pai, fica em Vitória. Então, é a mesma história. Quando o libanês vinha, o sírio vinha, ele não tinha terra, igual o italiano tinha. Então, era natural que ele criasse um comércio. Ia para São Paulo, trazia roupa, toalha e vendia aqui. Então, assim, a mesma situação. E eu tive a oportunidade de ir ao Líbano 3 vezes já. Eu adoro o Líbano, a comida, o povo, a cultura. É óbvio que é um país com graves problemas assim de várias espécies, né? A guerra, infelizmente, que a visita de 5 em 5 anos, é um país que tem ainda um Estado que não é um Estado muito sério, muito ético e probo, né? Corrupção lá é altíssima, mas é um povo que luta e renasce de 5 em 5 anos. Então, assim, de certa forma, no Espírito Santo, eu acho que nós temos cerca de... Uma comunidade grande. Tem uma comunidade grande. E o que acontece? Você se reúne aí? O Clube Libanês em Vila Velha, eu acho que vocês já foram lá, era um encontro de reuniões lá atrás. Hoje a colônia ela se encontra em restaurantes, né? Os sobrenomes eles são muito comuns, né? Risque, Assad, Nemer, Murá. Então, assim, a gente se reconhece. Ontem, nas Olimpíadas, eu estava vendo a tenista Bia Haddad. É libanês esse sobrenome, né? Então, assim, no sobrenome a gente meio que se reconhece. Minha esposa é libanesa. Sua esposa é libanesa, né? Zetum. Zetum. Que é azeitona, eu acho. É, né? Que é azeitona. As azeitonas lá são muito boas, o azeite lá é muito bom. É realmente, assim, muito bonito o país. Eu gosto muito de ir lá. Te confesso que quando o amigo ele não tem um parente lá, a visita ela fica assim... eu tô num país diferente. Porque lá cristão e muçulmano vivem juntos, sem guerra. É um negócio bem interessante, entendeu? E culturalmente lá é muito diferente. É muito diferente aqui do Brasil. Por exemplo, em bairro muçulmano, você não tem álcool. E se você se beija na rua, eles expulsam você. Então, você vê
culturas diferentes convivendo harmonicamente, mas se respeitando muito. Então, eu tive com uma amiga lá no Líbano uma vez, que ela e o noivo. Ela deu um beijinho no noivo dela e fomos expulsos da loja que nós estávamos. Porque deu um beijinho, porque o muçulmano ele é muito fechado mesmo. Já o cristão lá é mais aberto. Então, só que você tem bairros e lojas e regiões. Então, a depender de onde é que você está, você tem que mudar a forma que você trata as pessoas. É muito interessante. Puxa vida. E a advocacia? Como é que veio esse negócio aí que você tem muita gente na família? O meu pai, hoje ele é advogado. E eu lembro que criança estudando aqui no Sacré-Cré, tinha essa coisa assim dos meninos falar, não, porque o meu pai é juiz, né? Se enaltecia, ele prende as pessoas. E eu tinha orgulho danado de falar que o meu pai ele era advogado. Principalmente por entender que o advogado é o cara que reverte as coisas. Então, assim, se o delegado prende, o advogado vai lá e tira. Era aquele cara que enfrentava o sistema. Então, assim, era aquela pessoa que, mesmo no momento difícil, ele ia lá e resolvia os problemas. Então, eu tive um amor muito grande por ser advogado via o meu pai, que era um grande advogado, foi um grande advogado. Só que aí o meu pai, ele entra para o que a gente chama de quinto constitucional, que não sei se vocês estão acompanhando, é uma eleição de desembargador, que vai ter agora, inclusive, no Espírito Santo. Sim. E aí o meu pai vira juiz trabalhista. Só que aí, eu aos 18 anos, eu falo, cara, eu quero ser advogado. Te confesso que no início foi muito difícil. Eu era muito tímido para falar em público, cara, para apresentar trabalho. Lá no primeiro período, segundo período, eu falava, gente, eu gordinho, né? Eu tinha lá, eu sou bariátrico, né? Não sei se vocês sabem disso. Sabia, não. Eu fiz a bariátrica. E eu lá com 150 quilos, 160 quilos, tímido, gordinho. Falava, gente, eu vou ter que ir lá na frente, a professora lá, eu vou me expor a falar em público. Eu era muito tímido. E no início foi muito difícil. Falei, cara, eu vou sair desse curso aí. Fazer psicologia, jornalismo, Algo que não dispõe tanto, filosofia. Só que eu tenho uma coisa em mim que é interessante, né? Eu falo pouco sobre isso, mas eu vou falar aqui. Eu tenho uma coisa em mim de me desafiar. Aonde é difícil é onde eu vou. Porque eu gosto de desafio. Então, eu tenho medo de falar em público, mas eu vou. Hoje eu tenho experiência no meu currículo de falar para mais de 1000 pessoas. Para governador, para ministro do Supremo, para Fux, para Carmen Lúcia, do meu lado. Então, eu me desafio a todo momento, sabe? Colocar um desafio. Rapaz, é doido, o cara é tímido e faz um evento para 1.300 pessoas. No movimento estudantil, eu me encontrei um pouquinho, que é aí que eu venho a vereador, que pouca gente sabe disso. Não. Você vai contar essa história agora, não. Então, eu vou te perguntar isso depois. Então, eu passo. Que eu vou para o movimento estudantil. No movimento estudantil, que eu faço os heredes, eu me encontro ali. Então, eu falo, cara, para fazer o que eu gosto, eu vou ter que fazer o que eu não gosto um pouquinho, que é essa coisa de falar em público, me relacionar, porque um cara de 18 anos com 150 quilos... Cara, pô, é uma situação difícil, né? Mas você fez algum curso para pegar isso ou foi só praticando na vera mesmo? E a sala de aula, né? Porque quando eu me formo, eu vou dar aula. E a sala de aula é um treinamento contínuo de oratória, de diálogo, de relacionamento. Então, assim, eu dou aula hoje há 20 anos. A sala de aula é um aprendizado muito grande para o professor também. E aí lá eu me encontro e me melhoro e me aperfeiçoo, porque sempre tem algo para melhorar. Seja o nível que você estiver, entendeu? A gente estava conversando mais cedo sobre isso, né, Arnaldo? A gente falou, foi livre, espontânea vontade ou livre, espontânea pressão, né? Pelo visto... Admiração que você teve. Admiração que você tinha pelo seu pai e tal, no primeiro profissão. período, eu tenho um papo com meu pai, só eu e meu pai em um carro, e que o meu pai ele é muito duro comigo. O meu pai ele sempre foi muito duro com os filhos, por quê? Porque o meu avô ele veio lá do Líbano com pouco dinheiro. E essa coisa de não dar nada de graça. Então, a nossa família, por mais que tenha se alcançado um nível bom, a gente lá em casa, a gente nunca teve nada de graça, fácil. Mesmo tendo meu pai com uma certa renda, um statusinho, ninguém ganhou nada de graça. Nem eu, nem meu irmão, irmã, ninguém teve nada. Muito. Isso dá um calo muito forte, né? Pode até exagerar às vezes, sabe? Eu tenho que medir com meu filho isso daí, porque às vezes isso machuca. Então, assim, quando eu pensei em desistir, eu falei, pai, acho que esse negócio de direito não é pra mim. Eu tomo uma bronca. É mesmo? Tipo assim, uma bronca.
Eu estava num carro num domingo chovendo. E aí meu pai falou, o que você vai fazer da sua vida? Eu falo, meu Deus, não é que ele está certo, o que eu vou fazer da minha vida, né? Porque, sei lá, não queria fazer outra coisa. E aí eu falo, cara, vai com medo, mas vai. Né? Você não é pior do que ninguém. Você não é pior do que ninguém. Deus te fez igual. Se aprimora, enfrenta os seus medos, vai com medo mesmo. Tá com medo? Vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo. E eu ia com medo. E errando, e errei muito. E fui melhorando, porque o problema não é errar, o problema é ficar no erro. O problema é não querer se aprimorar. Eu tenho falhas? Temos falhas, então vamos melhorar. E é óbvio que ninguém é perfeito ou nasce pronto, né? Então, esse meu medo de falar em público, a sala de aula melhorou muito. Eu aprendi técnicas, estratégias, formas, né? Sustentação oral. Pô, é um ato dificílimo. Difícil. Dia desse eu tive que sustentar no CNJ para um juiz que se declarou pardo e o CNJ disse que ele era branco. Ele me contratou. A causa mais importante da vida dele, de juiz, ele me contratou. Olha o grau de responsabilidade que o advogado tem. De definir na sustentação oral se o cabra vai virar juiz ou não. Você chega lá tremendo, eu sou ser humano, todo mundo chega, mas aí vem o preparo. Você tem que estar estudado, preparado. E nesse caso, até fazendo um parênteses aqui, eu tinha lido a sustentação oral toda, que eu ia ler, né? E aí, rapaz, algo me inspirou, que eu falei, rapaz, eu não vou ler não. Lá na tribuna eu falei, você quer saber? Vou falar de improviso. E as pessoas dizem que eu fui bem a ponto do servidor de Brasília, lá do CNJ, pedir o meu cartão, porque outros casos precisariam de mim. Então, assim, e eu creio muito em Deus, né? Quando eu tenho dificuldade, eu rezo muito, eu oro, eu peço a Deus. Eu acho que isso funciona para quem crê. Obviamente, você tem que respeitar todos, mas eu, quando eu estou num momento muito difícil, é joelho no chão, olho fechado e pedir a Deus, por favor, me ajude, porque foi o que eu fiz no avião. Tem hora que você vai pedir. E com essa vida corrida demais, que a gente tem a noção, né, Arnob, como que é essa rotina aí, que depois nós vamos entrar um pouquinho mais, mas como é que é com sua esposa? Estão quanto tempo juntos já? Nós estamos há 10 anos juntos. 10 anos. Seus filhos? Meu filho, o Pedro, tem 6, Sofia tem 3. Eu tenho alguns acordos, né? Um acordo importante é final de semana em casa. Por mais que eu viaje durante a semana, o meu acordo é que se eu tiver algo final de semana, eles vão comigo. Coisa, inclusive, que eu fiz agora esse final de semana. Eu tinha um evento fora de Vitória, eles foram junto comigo. Então, assim, eu tenho alguns acordos. E não viajar mais que 2 dias na semana. Ou seja, não ficar mais de 2 dias fora. Agora, é o que me sustenta, né? A minha família é onde eu encontro carinho, onde eu me desconecto. Por mais que eu me conecte muito, porque hoje o WhatsApp, a internet, você trabalha de qualquer lugar, é importante a gente exercitar desconexão. E ela faz um bem danado. Sim. Então, assim, é difícil. Falar que é fácil, não é. Às vezes eu tô lá na rede. E, assim, tem problemas que eu recebo que são problemas graves. Que ela precisa entender que eu preciso falar com alguma pessoa num domingo, num sábado. Isso que eu ia te perguntar, seus filhos, você tem conhecimento da sua posição? A minha mulher, eu tenho um acordo com ela, que ela não me deixa ir para a política partidária, de vereador, de prefeito, deputado, etc. No casamento eu tenho esse acordo com ela, há muito tempo atrás, uns 10 anos. Só que ela achou que o OAB era mais leve. Então, ela achou que o OAB era um negócio mais leve. Ela não faz ideia do que era o OAB, esses compromissos, essa rede que é o sistema OAB, os interesses que existem. Então, eu acho que no final das contas, ela preferiria que eu fosse vereador do que presidente da OAB estadual. Porque como é a nível estadual, eu acabo ficando fora de casa. Eu conheço as 78 cidades do Espírito Santo. Qualquer cidade que você falar para mim do Espírito Santo, eu sei um advogado dela. Qualquer cidade. Se você falar qualquer cidade, eu vou saber falar pelo menos um advogado nela. Porra. E deixa eu te falar, e na militância com os advogados, essa questão da OAB, você se tornou advogado, teve escritório, como é que você veio com essa questão da OAB, trabalhar na entidade? Interessante, Arnob, porque tudo tem uma linha, né? A pessoa não chega do nada e vira um negócio meio que do nada. A pessoa tem um trabalho de anos. Por exemplo, o movimento estudantil, era algo que eu tinha no meu sangue. Então, assim, eu tenho orgulho de falar que eu fiz os maiores eventos do Espírito Santo, de estudantes.
Então, quando eu me formo, o que eu faço? Eu abro o escritório, meu tio Apolo me empresta uma sala no edifício Escorte e eu abro um escritório menor que essa sala aqui e vou trabalhar, e vou advogar. Duro. Dando aula de voluntário na UFES, com 23 anos, 24 anos, de voluntário, pagando para dar aula. Só que ali eu me vi muito sozinho, sem uma militância. Eu ficava só, era um processo, outro. Então, a rotina de escritório, fórum e casa, me era muito pouco. Eu falava, cara, onde é que está o pessoal? Né? Onde é que está o movimento estudantil? Deixou de existir, porque assim que você se forma, você deixa de ser estudante. E o que eu fiz? Eu abri a AJA. O que era a AJA? Associação de Jovens Advogados, que foi a primeira entidade pós a formatura minha. E lá eu representei os estudantes de direito, os advogados jovens, frente a várias ocasiões e debates. Eu fui em A Gazeta para falar sobre o exame de ordem, eu fiz encontro. Então, lá na AJA eu vi um espaço para que eu pudesse militar. Porque o que falta na nossa vida, às vezes, é isso de militância. Porque não é só a OAB, é um espaço para falar sobre algo para melhorar a vida de todos nós. Eu acho que é isso. E aí, na associação, eu pulo para o Sim de Advogados, que é quando a militância que eu exerço ela fica mais forte. E aí eu venho a candidato com 35 anos de idade para a OAB pela primeira vez. Quer dizer, uma loucura. Porra, novo, cara. Muito novo, com 35 anos. Se eleito fosse, eu seria o mais novo do Brasil. E eu sou eleito depois, e eu sou o segundo mais novo do Brasil, quando eu fui eleito a primeira vez, em que pese os fios brancos. Então, assim, de certa forma, a minha vida ela foi seguindo uma trilha que não foi algo assim, hoje eu vou ser presidente da OAB. Sabe, quando eu ando do Espírito Santo, eu olho para o rosto de advogados e advogadas, e tem alguns que são amigos meus desde o movimento estudantil. É gente que me conhece, é gente que sabe aonde eu vim, de onde eu sou, onde eu moro. Então, assim, são referências importantes. Tanto que na minha primeira eleição, quando eu tenho que abrir chapas no interior, as minhas referências do interior são essas pessoas, que foram lá do movimento estudantil. Ou seja, criou essas raízes o aí, cara né, que estudava na FDCI em Cachoeiro era o cara que na minha eleição eu fui atrás, porque foi uma sequência, né? Você cria relações. É óbvio que, assim, infelizmente a gente faz inimigos também, adversários políticos. Eu costumo falar que inimigo eu não tenho, graças a Deus. Eu acho que esse incidente até me ajudou muito a relativizar muita coisa ruim, cargas ruins, que às vezes a gente recebe, críticas, né, fortes. Uma coisa que me dói muito é quando os ataques eles são à família, esposa e filhos, é algo que realmente é muito forte. Mas essa militância foi o que me ajudou a estar aqui hoje. Ou seja, eu tenho votos que votam em mim de uma relação de 20 anos atrás. Eu fiz aniversário agora, você sabe que eu vi ali gente que eu conheço há mais de 20 anos. Eu tenho amigos, assim, de muitas décadas. Então, é gente que sabe como eu trabalho e como eu sou. Então, isso me solidificou muito nas relações. É isso aí. E, por exemplo, um advogado que está começando agora, o que você falaria para ele e mais? Um advogado iniciante que queira se envolver na OAB, nas comissões, qual conselho você daria para uma pessoa que está iniciando? Primeiramente, paciência. Hoje as redes sociais elas vendem uma fortuna imediata que não existe. Não existe, não né, existe. Cara? Paciência, mesmo com a IA, AI, enfim, o que você queira chamar de inteligência artificial, mesmo com as redes, advogado que fala que está rico aos 23 anos está mentindo para você. Dia desses eu vi um jovem advogado falando, não, que hoje eu ganhei no consultivo 10 mil reais. Rapaz, eu não ganho isso. Paciência. E se autoavalie de tempos em tempos. Infelizmente, eu recebo muita gente lá na OAB que diz que está com sentimento de desistência precoce. Ou seja, não dá para você se avaliar na advocacia com um ano de advocacia. Você pode melhorar. Não dá para você falar, em um ano o risco aqui não tinha nada. Estava trocando dinheiro. Em 2 anos eu não tinha um estagiário, uma secretária. Eu fui crescer a partir do 5º ano. Quando você cria os clientes, você cria nome, você se divulga, você anda, você conhece as pessoas e as causas giram, né? Porque a tal da causa de êxito, não sei se você sabe o que é. Demora. Causa de êxito é quando você fecha um contrato e fala, quando o seu dinheiro sair, eu tenho 1/3, 30%. Sim. Ou seja, isso demora a sair também. Há 5 anos, ganhei uma Até ação girar, agora.
até a roda girar... 5 anos. Então, É assim. planta logo para girar. Mas fato é que se você achar que você vai ficar rico com um ano de advocacia, você está sendo enganado. Isso não existe. E segundo, procure a OAB. A OAB de portas abertas cria relacionamentos muito bons, produtivos, um network fantástico. Porque o advogado com 23 anos, que é a idade que se forma jovem, ele não tem experiência de vida. Por isso que, às vezes, o advogado que se forma lá aos 50 anos, que faz um segundo curso e vira advogado, ele cresce muito mais rápido, pela experiência de vida que um senhor de 50 anos tem, do que um advogado de 23. Então, assim, esse advogado de 23 anos, ele vai crescer? Vai, mas ele não sabe se vender ainda, ele tem que aprender, ele tem que dar valor ao seu trabalho. É muito difícil, às vezes. Por exemplo, eu tinha uma dificuldade fantástica em cobrar do cliente. Rapaz... Quando eu olhava para o cliente e falava, você vai ter que me pagar R$1.000. E eu tinha um custo de final de semana, que era vodka na Swingers, R$200 para eu sair no final de semana. E eu achava R$500 um absurdo. Eu já tive cliente, Charles, o nome dele, abraço, Charles. Eu já tive um cliente que falou, Risco, você não acha que você está me cobrando pouco, não? Vocês acreditam nisso? Eu falava, cara, eu estou errando. Eu estou precisando me reinventar. Como é que eu deixo um cliente falar que eu estou cobrando pouco? Eu realmente estava. Por quê? Porque aos 23 anos... Ainda. Tá vendo? Não é só eu, tá vendo? O Risco também tem esse problema. Cara, aos 23 anos, solteiro, sem filho, o meu custo de vida era R$300 mês, porque eu morava com pai, com mãe, era a vodka das Swingers no final de semana. Eu achava que aquele ali era o valor que eu tinha que cobrar. Só que eu não entendia o problema da pessoa, o nível que ela estava, o grau de dificuldade, o processo alto, né? Ele já rico, né? Um cliente rico. Você tem que saber quanto que você vale. E isso o advogado jovem não tem. E essa dificuldade em cobrar, eu sei porque eu tenho amigos que são juízes que falam o seguinte, cara, eu fui ser juiz porque eu não sabia cobrar. Então, você que é profissional autônomo, você tem que aprender a cobrar. Não é cobrar um absurdo para o cliente ir embora e nunca mais voltar. Mas saber pôr um valor que vale apenas essa exposição sua ao mercado. Então, eu fui aprendendo com os custos. Porque quando você não tem custo, você não, né, você troca ali, enfim. Quando eu fui alugar uma sala... Quando eu tive filho, tive esposa, tive casa, tive apartamento, aí você vai, não, peraí, eu tenho que aprender. Tem despesas aqui. Tem que aprender. E assim, eu tinha uma coisa em mim que eu achava que um escritório simples não era algo muito ruim. O meu escritório, ele era extremamente simples. Até que chegou um cliente uma vez lá, entrou na sala, olhou para o lado, olhou para o outro, falou, Risco, você tem estrutura para me atender aqui? Aí eu falei, nossa. Que rebordosa, rapaz. Sabe aquela coisa assim, pô, eu sou realmente um M, né? Aí eu falei, rapaz, não é que você tem razão, eu não tenho estrutura. Por mais que você seja o mesmo advogado, é igual a líquido, né? Você põe um uísque na garrafa de cristal, toda bonita, e na garrafa PET. Porra. Você vai pagar mais caro a cristal do que na PET. É claro. Então eu aprendi da pior forma que eu tinha que evoluir. Então, hoje eu tenho um escritório chique, uma secretária, um estagiário, advogado. Mas eu sou o mesmo advogado. Daquele escritóriozinho lá, fuleiro, eu sou eu. É a mesma pessoa que está lá. Só que, às vezes, o cliente ele quer ver estrutura, né? Quer ver brilho, uma sala na enseada do suá, com expresso, né? À disposição. E a gente quer ter isso. Existe uma foto minha no Google, que é uma foto que eu dava entrevista, e lá tinha uma pasta de couro ao fundo. Que a pasta de couro, para minha vida, era o meu símbolo de prestígio. Ninguém mais usa pasta de couro, né? Mas o advogado, há 20 anos atrás, ter uma pasta de couro bem feita era aquele status. Então, existe essa foto ainda até interessante mostrar, depois eu mostro para vocês. Mas aquele menino ali, naquele momento, era a pasta de couro. Hoje eu meio que transcendi, assim, as pessoas já me conhecem, sabem os meus defeitos, mas fato é que o iniciante ele tem que buscar referência. Primeiro, não se iludir no online. Entender que não é um Instagram só que dá os clientes a ele. O cliente que ele atende bem individualmente chama outro cliente, chama o vizinho, chama o amigo, chama o pai, chama o esposo. Então, atenda bem o seu cliente independentemente do valor da causa. Atenda bem o seu cliente independentemente. Por quê? Porque essa causa pequena pode virar uma gigantesca depois. Minha maior indicação de ação trabalhista foram clientes extremamente simples que eu evoluí para uma ação muito boa. Obviamente que eu não fiquei rico, mas são ações, às vezes, de gente simples que viram ações grandes. Sim.
É isso aqui, você falou de Instagram e não tá na nossa pauta, mas tem essa questão do advogado não pode fazer publicidade. E se o Instagram não é uma publicidade? Na verdade, as regras elas são muito rígidas. Inclusive, eu sou daqueles que acham que essa regra precisa abrir mais. Existe uma coisa que a OAB fala o seguinte, que a gente não pode se vender claramente. Por exemplo, eu não posso aqui falar que ação é essa e nem a empresa, para que eu não divulgue para o colega dele me contratar. Lá nos Estados Unidos, isso que eu ia falar, nos isso Estados é mais Unidos, aberto. outdoor. Eu fui aprender que tecla de número de celular tem letra nos Estados Unidos, porque lá o outdoor ele fala call me LOL, aí você vê L-A-W, aí você vê o número do L, do A e do W. Eu fui aprender isso nisso. Mas fato é que existe uma crítica na mercantilização do advogado. Eu não posso pôr uma placa aqui falando me contrate. Mas, ao mesmo tempo, se eu me esconder muito, ninguém vai me contratar. Então, você precisa ver o tom. O que eu posso fazer para parecer como um bom advogado? Eu vou dar aula, eu vou escrever livro, eu vou apresentar um artigo, eu vou dar uma palestra. Bacana. Mas, hoje, essas restrições estão incomodando muito. Principalmente o jovem advogado, que às vezes vê nas redes sociais uma forma de se divulgar. Eu acho que essa abertura, ela vai acontecer, sabe, Anóbio? Eu acho que ela vai acontecer... Não sei se vai ser agora, mas vai acontecer. Tá caminhando para isso. E eu não sei. Eu vou te dar um exemplo. Eu advogo contra a Uber. Posso falar? Pode, claro. Eu sou advogado de uma ação, por exemplo, que o motorista ele foi assassinado. Aqui em Vitória, fizeram um chamado a ele e eu peço uma indenização para a Uber, para a viúva do motorista. E vamos dizer, não estou falando isso, tá? Que eu obtive para a família dele R$1 milhão. Eu sou impedido de falar, Zé Carlos Risch, ganhei uma ação de R$1 milhão para o motorista que foi assassinado. Por quê? Porque aí eu vou chamar atenção para outros casos iguais. No fundo, eu gostaria. Também eu não posso abrir o jornal e ver que um outro foi assassinado e ligar para a viúva. Eu sou Risch, que ajuizou uma ação ganhei e ganhei. Mas aí que tá. Isso é antiético? Isso não é antiético? Eu realmente, assim, eu não tenho muita ideia sobre isso, porque, na verdade, se eu não estou mentindo que eu ganhei 10 milhões para a viúva, eu não vejo nenhuma prática antiética em relação a isso. Se eu não estou mentindo. É igual num negócio comum. Eu posso chegar e falar, eu faço trabalho para fulano de tal. Quer dizer, nós temos algum impeditivo para não criar um mercado muito... vamos dizer assim, de muitas agressividades. Então, eu sou proibido, pela minha lei, de falar que eu tive um êxito em uma ação específica. Quando no fundo, eu gostaria de falar. Exatamente para eu ter outras ações. Mas hoje eu não posso falar. Entendi. Risch, te chamam de presidente construtor, né? Quantas sedes você fez aí no período seu agora? Olha, o segundo mandato ele está sendo muito bom. Principalmente porque eu tenho no currículo algo que pouca gente sabe. Eu nunca fui nada na OAB além de presidente. Geralmente, os outros estados, o presidente atual ele foi algum cargo, tesoureiro, comissão, teve alguma coisa e alçou a presidência. Eu nunca fui nada além de presidente. Então, o que aconteceu? No início do mandato, eu precisei aprender o sistema OAB. Precisei estudar muito o sistema, foi um ano de muito aprendizado. Então, nesse primeiro mandato, eu fiz muita coisa interna, de estruturação interna. E nesse eu estou colhendo os frutos do primeiro. Então, eu já abri São Mateus no primeiro mandato, Iúna nesse mandato, Guaçuí, Colatina eu vou inaugurar agora, Ibiraçu, Aracruz, Pinheiros, Venda Nova, Domingos Martins. Eu realmente, assim, eu não tenho nem de cabeça. Alegre, eu vou reinaugurar uma sede linda em Alegre agora. É muita coisa boa, porque na OAB não tem mistério. Você arrecada, economiza e faz. Sim. Então, eu estou muito feliz porque, na verdade, a OAB não tem prazo de término. Ela, via de regra, é uma entidade que é perene. Então, eu tirei a OAB do aluguel, porque, geralmente, essas OABs eram todas aluguéis. E o que eu desafiei os presidentes do interior? Me arrumo lote com a prefeitura, e pior que os bichinhos são bons. Vários me arrumaram. Me arrumo lote com a prefeitura que eu faça a obra. Só que quando eu fiz esse desafio, eu não sabia que eles iam ser tão bons, que vários arrumaram. Colatina, eles arrumaram um em frente ao fórum, a prefeitura deu, um imóvel de 3 milhões. Eu falei, gente, e é uma improbidade minha, eu consegui o lote deles de graça e não fazer a obra. Então,
eu fiz uma forma com os presidentes que eu redirecionei um recurso muito importante para eu construir essas sedes em todo o Espírito Santo. Muito bom. Nossa, legal demais. Eles foram muito competentes, né? Eu não esperava essa competência toda. E esses lotes, eles são de graça. Quando a prefeitura cede, e eu tive muita cidade que eu senti que a Câmara e a prefeitura, eles estavam desconfiados que eles iam me doar o lote e eu não ia fazer, porque isso acontece. Temos entidades, inclusive na própria OAB, outrora, que eles pedem o lote, você doa o lote e a gestão termina e não faz nada. Então, todos os lotes que me doaram, eu fiz as sedes. Inclusive, nesse mandato, foi doado um lote Guarapari, um lote belíssimo, enorme, que não vai dar tempo nem para iniciar a obra, mas se Deus quiser, se Deus e a advocacia me permitir, ano que vem a gente faz. Tá fazendo, né? Deixa eu te falar, fugindo da OAB, né? Nós entrevistamos, há um pouco tempo atrás, o prefeito Euclério, né? Que é advogado. Que né? é advogado, muito amigo nosso. Rapaz, e ele soltou uma pérola aqui que a gente não sabia. Você foi candidato a vereador em 2000, ele era seu cabo eleitoral. Ele falou que eu fui cabo eleitoral do Risque. A gente, quem? Não. Do Risque? E além Que de... risque! Que Risque, né? Não, qual risco? O presidente da OAB? Não é possível. E além de cabo eleitoral, o Euclério, ele é de uma advocacia militante trabalhista. Trabalhista. Quando eu vim a vereador, isso tem mais de 25 anos, né? 1999, ali pertinho, eu tinha 18, né? Há 19 anos, o escritório dele já era uma referência de trabalhista, de reclamante muito forte. E o que acontece? O que a gente faz? A gente vai no nosso entorno pedir ajuda aos amigos. E tanto ele quanto os irmãos dele, que é um escritório referência, sempre tiveram muita fama na trabalhista. E o que eu fiz? Bati na porta dele lá e falei, olha só, eu venho a vereador, você pode me ajudar? Ele falou, posso. E assim, eu nunca imaginei, e ele conta isso, que eu que iniciei a vontade Foi política. exatamente ele falou. E isso. eu tenho orgulho danado disso. Eu li uma vez uma entrevista dele que ele não tinha me falado. Eu fui abrir a entrevista, rapaz, me citou aqui, nem me falou. Porque ele disse que a partir da minha eleição, ele se inspirou Se inspirou, foi a exatamente vir a isso. deputado estadual, Foi. acho que foi o primeiro cargo dele. E ganhou. E ganhou. Porque o 2002. Euclério, ele era advogado, assim, igual a mim de fórum, sabe? Eu não esperava que ele ia dar esse virote na vida dele, Eu vou não. te mandar o trecho que ele fala. Manda. E é assim, eu tenho um orgulho muito grande disso, porque ele é um amigo queridíssimo e tem feito um trabalho fenomenal. Agora, fato é que eu nunca imaginei que aquela experiência de vereador, de tentativa minha de ser vereador, fosse trazer um grande prefeito de Cariacica. Não é, rapaz? Aí você fala, se eu não viesse a vereador, será que ele ia embicar para esse campo? Não sei. Pois é. Muito E interessante. fato é que Caramba. quando eu desisto de vir a vereador uma outra vez, o Euclério ainda tem um amor no coração dele de me chamar de volta e falar, Risque, eu preciso apoiar um vereador em Vitória. Você quer? Ele ainda me chama de volta na Assembleia e eu já estava em OAB, em movimento estudantil. Eu falei, não, Euclério, obrigado. Se você indicar alguém, eu apoio. Que ele apoia o sobrinho dele, Deninho, Deninho, que Deninho. ganha a eleição. Não é isso? É isso mesmo, é isso mesmo. Caramba, como é que são as coisas? né? História, né? Nossa, é muita história. Eu quero perguntar uma outra coisa aqui. É que a gente, assim, né, todo mundo, né, que nos assiste também, tem uma curiosidade. Você é uma autoridade, né, no nosso estado, e você sempre está em contato com outras autoridades. Está ali com o governador, está com o presidente do tribunal, né, tá com deputados, enfim, né, com diversas autoridades do nosso estado. Como é que é essa relação de vocês? É tudo muito formal, assim, e tal? Dá pra falar de futebol também? Como é que é esse ambiente como um todo? Depende muito da ocasião e se é uma cerimônia oficial ou não, né? Eu admiro muito as autoridades que não deixam de ser humana. Eu acho que isso é um diferencial assim muito bacana, porque na verdade a essência humana ela é intrínseca a nós. Então, achar que você exerce um cargo de prefeito, de presidente, de governador e você não deixa de ser humano é uma coisa muito triste. E eu já vi em autoridades até não tão altas assim essa coisa de se achar superior às outras pessoas. Isso para mim é uma coisa muito tosca, porque assim, na minha vida eu fui ensinado que a autoridade é igual a gente. Sabe, essa coisa de achar que a autoridade precisa ter uma regalia, é óbvio que você precisa entender os ritos. Por exemplo, se eu estou no Tribunal de Justiça, eu trato, por mais intimidade que eu tenha com o juiz, eu trato de excelência. Por mais que no dia anterior eu estava no bar com ele para tomar um chopp,
ali é excelência fulano de tal. Então, nós precisamos entender o momento. A maioria delas, por exemplo, eu trouxe o Flávio Dino aqui agora. Existe até uma coisa, não sei nem se eu posso falar, mas eu vou falar com algumas restrições de história. Eu não estava bebendo quando o Flávio Dino veio ao Espírito Santo, eu estava um mês sem beber. E aí nós fomos jantar com o governador. Foi um jantar, o ministro do Supremo, eu, Flávio Dino, Renato e mais umas 3 pessoas. Um jantar íntimo, com o ministro do Supremo e o governador. E eu não estava bebendo há um mês. Quando eu cheguei, eu reparei que eles estavam bebendo um vinhozinho. Eu falei, gente, não vou perder a oportunidade de tomar um vinho com o governador e com o ministro do Supremo. Ou seja, ali se despiu essa coisa de excelência. É óbvio que no final ali é o governador e o ministro. Claro. Mas não tinha aquela coisa, aquela formalidade em excesso, que é uma exigência de um protocolo oficial quando você está em uma cerimônia oficial. Então, a maioria das autoridades, elas são bons seres humanos, né? Porque, na verdade, ser uma autoridade também é um teste. Quando você tem uma eleição, quando o cargo ele não é vitalício, a tendência é que essa autoridade ela não perca essa essência humana, seja por necessidade ou seja até por uma qualidade pessoal. Porque a eleição não é que ela humilha, ela te coloca humilde. Porque fato é que uma eleição você precisa pedir voto. Sim. E pedir é um ato de humildade extremo, cara. E pedir por algo que você não sabe se vai acontecer, porque é secreto. Então, assim, você tem que se demonstrar humano. E é muito gostoso. Eu tive excelentes experiências, por exemplo, com o Collor agora em Brasília. O meu pai, ele vira de desembargador por ato do Collor. Em 1992, na presidência, o meu pai é nomeado por Collor. E eu encontrei o Collor em Brasília esses dias, assim, uns 6 meses atrás, e eu agradeço o Fernando Collor por nomear o meu pai. E ele me recebe muito bem, fala bem com a gente. Fato é que a gente tem que entender também que a gente não pode importunar as pessoas se o momento delas, onde elas estão, não lhe autoriza a se intrometer. Por exemplo, uma figura pública, eu entendo as restrições que ela tem, às vezes, em andar em ambientes públicos. Não que eu seja uma figura dessa, mas, às vezes, o grau de exposição dela é tão grande que não vai ser legal, nem para as pessoas e nem para ela também. Mas as minhas experiências elas são muito boas. A exceção de um ou outro que você vê assim que o nariz subiu demais. E tem uns aí. Rapaz, principalmente nos cargos de vitaliciedade. São aquelas pessoas que assim não têm uma eleição, o cargo é vitalício, e aí você vê que o fato de não precisar mais de você gera nela tem essa sensação que não precisa mais de ninguém, né? De ninguém. E todo mundo se precisa sempre. Costumo falar que a amizade é mais caro que dinheiro. Então, assim, as pessoas, às vezes, elas sobem num degrau e que passam a não se imaginar humanas. E aí a vida vai dando alguns ensinamentos a ela. Porque todos somos humanos, pancadas, né? É isso aí. Com certeza. E em relação, voltando de novo em relação ao OAB, você está indo, não sei se você pode falar sobre isso nesse momento, né? Mas está como pré-candidato à presidência. Terceiro mandato. Terceiro mandato. E dentro de um retrospecto, olhando também um pouquinho para trás e olhando principalmente para frente. Que é para frente que se anda. É isso. O que você vê para o futuro, né? Eu deixei de fazer algo assim que me deixa um pouco triste, que foi a sede estadual. Hoje a OAB de Vitória, ela não tem uma sede tão digna igual eu imagino que ela tinha que ter. Eu não consegui, nesses 5 anos e meio, obter um lote, uma estrutura e um investimento suficiente para ter essa sede estadual. Então, em termos estruturais, o que me dói, e é o projeto nosso, é a sede estadual, que eu não obtive êxito nela ainda. Por quê? Porque eu entendi que o interior tinha uma carência muito maior. Então, de certa forma, eu usei alguns investimentos em prol do norte e do sul do Espírito Santo, que são advogados que têm uma carência muito maior que Vitória. Então, o nosso projeto é estruturar principalmente Vitória, a Grande Vitória, que foi onde a gente, de certa forma, não se esqueceu, mas não investiu tanto. Então, esse investimento na Grande Vitória em Vitória, na minha visão, é o mais importante. E, assim, evolui sempre. Estando próximo do advogado, que uma coisa que eu sempre falei é criar um sistema na OAB que não deixe o advogado desistir de ser advogado. Por exemplo, eu tenho um orgulho grande de criar o projeto Meu Escritório. Hoje, na Enseada do Suá, no Global Tower, qualquer escrito exatamente ali, qualquer advogado, por mais simples que seja,
tenha o melhor prédio da Enseada do Sul à disposição dele para atender o seu cliente. Então, estruturar, conceder espaço. O que eu não posso dar, infelizmente, é cliente. Mas a gente cria um ambiente propício para que o advogado cresça. Porque esse movimento de desistência ainda, infelizmente, é muito forte. Então, sempre lutar contra a desistência do advogado. Fazer com que ele não desista de ser advogado, com muito orgulho. É isso. E o Risk, tem hobby? Rapaz, eu tenho hobbies, mas eu Você falou do Fusquinha, né? Gosta de carro. O Fusca, eu gosto de carro, mas assim, hoje, atualmente, assim, de certa forma, meus hobbies estão um pouco empacados, sabe? Churrasco era uma coisa que eu estudava muito, sabe? A Nob, eu entendia muito de churrasco. Você é um churrasqueiro do Eu sou rock? um churrasqueiro, cara, mas assim, eu não tô tão ativo. Mas assim, você põe a carne aqui na minha frente, eu sei a forma que faz, se é espeto, como é que se corta, é grelha, sabe? O sal, sabe? Era um hobby interessante que eu exercitei muito. Mas tem tempo assim que eu não pratico, mas eu entendo bem de carne, de churrasco, sabe? Sei fazer. Pô, que o legal. corte, a estrutura, o tempero, a forma, o tempo. Sim. Né? Não sei se vocês sabem isso daqui. Não, como é que é? Mal passado, bota a mão assim. Assim agora. Mal passado, bem passado. Não. Ó. Errei. Mal passado, ao ponto, bem passado e muito bem passado. É Ó, a o dedo vai textura, ficando- é a textura da, Entendi, da carne. da carne. Eu esqueci isso Caralho, daí. eu A não ponta da sabia. faca, né? Então eu fazia isso daqui. Eu realmente entendo, mas fato é que eu tô um pouquinho cansado, assim. Eu acho que faz tempo que eu não pego. Não pega E- pra fazer um churrasco, E né? do Fusca, a história do Fusca veio de onde? De onde veio esse negócio? Rapaz, isso daí, tomara que, enfim. Eu Já tinha trocou namorada. um carburador de Fusca? Eu tinha namorada. Eu tinha uma namorada com 10 anos de idade em Iriri, que não era uma namorada, era uma amiguinha, né? E Fuscão Preto era a música que eu cantava pra ela. Fuscão Preto, claro. você é feito Filho de de aço. aço. E eu sempre achei o Fusca um carro lindo, principalmente preto. Só que a vida foi levando, e eu nunca tive o Fusca. O presidente de OAB do Sul do Espírito Santo me põe no Instagram, estou vendendo meu Fusca preto, fosco. Preto fosco. Tudo bem. Falei, cara, tá aí a oportunidade de eu ajudar um amigo e realizar meu sonho. Aí comprei o Fusca. Que ano que é? 1987. Você cabe dentro do Fusca? Vou chegar lá. Comprei o Fusca sem caber. E aí eu falei, você quer saber de uma coisa? Eu vou investir nesse Fusca. E eu gastei mais do que eu comprei o Fusca. E eu adaptei o banco, Arnaldo. Por quê? Porque realmente eu não entro no Fusca. Pois é. Só que o mecânico jogou o trio, né? Trilha. Do banco ali. Para o final. Então você não tem a perna para quem fica Sim. atrás de mim. Só a Sofia cabe, a minha filha de 3 anos, porque ela fica em cima. E os meus moleques adoram Fusca. Então, eu comecei esse hobby com um carro só. Acho que vou ficar nele porque é muito investimento. Fusca é o tal negócio. Se você quiser gastar 1 milhão, você gasta. Você não para de gastar, né? Não para Fala. de gastar. Então eu botei ar-condicionado, pus rádio, DVD, enfim, eu gastei ali uns 15 mil e se deixar você vai gastando. Então eu parei e hoje é o meu carro. De certa forma eu ando de vez em quando no final de semana, gosto do Fusca, mas é um carro assim, que quando você pega um carro atual, você vê que a tecnologia, de certa forma, assim, aumentou bastante, né? Demais, né? Bicho? Bastante. Mas é um hobby muito gostoso e principalmente quando eu saio na rua as pessoas param, né? Então as crianças elas ficam doidas. Os meus moleques ficam ali, ficam dando tchauzinho. Meu pai tinha um bugrezinho, legal, né? cara. Eu sei que eu curti Como muito é que é essa uma questão. interação assim, legal, né? Não, deve ter aquele dia que você acorda assim, é o rolê do Fusca, Rolê né, do bicho? Fusca. Caraca. Esquentar o motor, Sim. ligar o motor, empurrar se não estiver pegando. Você chega a mexer no motor, sabe alguma coisinha Muito assim? pouco, muito pouco. Mas eu sei ligar e quando não tá, Ligar e- quando não tá ligando, né, eu empurro, a gente vai se virando. Mas aí ele veio fosco. E aí eu tive que pintar amarelo aquele black forte. Aquele Black Piano. que o pessoal fala. Black Piano. Ele tá lindo, tá Nossa lindo, tá Senhora. lindo. E quando eu passeio nele, as pessoas às vezes, Riz, Zé, que é legal, né? Eu gosto de gente, né, cara? Eu gosto de ficar próximo às pessoas. E é legal que você cria uma intimidade, né? Aí você estaciona o Fusca, o cara já vem e pergunta, Sempre fala. vem alguém perguntar, Sempre né, vem alguém cara? perguntar. E verdade. aí você troca uma ideia também. Vitória pequena, então eu já saio de Fusca, o pessoal já tira foto e me marca no Instagram. Eu acho legal essa interação. E é, de certa forma, um hobby legal. É um hobby caro,
que eu só vou ficar nele porque eu tô achando muito caro. E é um hobby que eu tô gostando. Eu tenho uma aposta com o Luizinho de Iguaçuí, que depois eu posso falar, agora eu não posso falar não, mas ele quer o Fusca de volta. E eu fiz um desafio a ele, que depois eu posso falar. Que eu não posso falar agora. Pra encerrar, isso, né? Deu tempo já? Rapaz, não é que deu tempo, não. A gente poderia ficar aqui muito tempo gostoso, né, conversando. Foi rápido. Mas eu queria te perguntar uma coisa. Um sonho. Rapaz, que pergunta boa, hein? Um sonho. O meu sonho principal hoje, eu vou te falar mais em termos pessoais, né? Porque falar da paz mundial é muito Miss Brasil. E acho que é sonho de todo mundo. Eu acho que é sonho de todo mundo a paz mundial, não é verdade? Mas assim, um sonho pessoal íntimo é dar uma educação boa aos meus filhos. Eu acho que educação é um papel de um pai dar para os seus filhos. Eu acho que quando você dá uma educação boa para os seus filhos, o mundo ele fica muito melhor. O problema do Brasil e de vários outros países não é quem é o líder, quem é o presidente, quem é que está ali em cima. A base educacional sólida muda a nossa vida. Eu fico impressionado, às vezes, com alguns amigos que querem ter uma bolha e se fechar em condomínios que, quando você acessa a escola, você vai de blindado e volta, quando, na verdade, o bom é que todos tenham educação. Então, para a escola de bicicleta. Então, assim, educação para os meus filhos, eu acho que eu estou dando um exemplo íntimo, pessoal, para que todo pai e mãe tenha esse desafio. E ao dar uma educação boa para todos eles, a gente tem um mundo melhor, principalmente o Brasil. Porque me dói muito ainda ver amigos meus indo para fora. Que eu tenho de amigo que está morando fora, Estados Unidos, Europa, muitos amigos nossos indo para fora, abandonando o Brasil. E quando eu vejo esse abandono, é principalmente a falta de educação de todos nós. Não é só de uma margem, de todo mundo. Então, dando educação para a geração que vai vir, público ou não, eu acho que o mundo ele fica muito melhor, principalmente o Brasil. É isso aí. Estivemos aqui hoje com o José Carlos Risk, filho, presidente da OAB do Espírito Santo. Figura muito gente boa. Pô, eu fiquei sabendo de muita coisa aqui bacana que eu não tinha ideia, não programa pra não conhecia. 3 horas, cara. Depois lá na frente, né? Eu não sei se eu posso falar, não, mas depois que ele for reeleito, a gente chama ele aqui de novo pra gente poder bater um papo. Boa ideia. Né? Ou não, né? Ou não, de salto baixo. Se não for também, a gente chama de novo pra conversar piada aqui. Tem as duas opções, né? Isso é democracia, né? Vai ser legal. Mas é isso. Arnaldo, e quem tá nos assistindo em casa? Pessoal, acompanha aí o Consórcio de Notícia. Essa entrevista vai estar em várias plataformas, também vai estar no Spotify. Você pode se inscrever no nosso canal, apertar o sininho para receber notificações de novos vídeos e também acessar os vídeos anteriores, tá? Muito obrigado. Risk, valeu meu irmão. Obrigado. Até a próxima. Obrigado pelo convite de vocês.